Boa tarde, meio-dia na capital do país. Começa agora mais um programa do Poder em Rede. Você assiste esse programa no nosso site, poderenrede.com.br, bem como também no Twitter, no YouTube e no Facebook. É só procurar o @Poder em Rede para você poder acompanhar todas as entrevistas que nós estamos fazendo com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Lembrando que as entrevistas vão sempre ao ar, são transmitidas ao vivo, sempre às terças e quintas-feiras, ao meio-dia. Hoje, a nossa convidada é a candidata pelo PSOL, Fátima Souza. Bom, se eu estiver errado, você vai me corrigindo aqui, viu? É enfermeira formada pela Universidade Federal da Paraíba, é paraibana, né? Com certeza, né? Foi coordenadora do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, também na Paraíba. Aí você, com esse trabalho na Paraíba, você foi trabalhar também no Ministério da Saúde, auxiliando lá no Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família também. É professora e diretora da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, da UNB. Errei alguma coisa? Não, mas eu posso fazer pequenos ajustes. Pode, com certeza. Na verdade, eu fui a primeira gerente nacional do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, mas antes coordenei o programa no meu estado, na Paraíba, como você mencionou, porque o estado foi o piloto para que a gente pudesse expandir para todo, a princípio ia ser todo o Nordeste, mas nós tivemos, vamos dizer assim, um desencontro, porque vivemos o cólera na região Norte, então nós tivemos que migrar do Nordeste para o Norte, e depois para o conjunto do Brasil, né? E já não sou mais diretora da Faculdade de Ciências da Saúde, né? Estou licenciada para me candidatar, né? Estou aqui como candidata do PSOL, mas terminei meu mandato em tempo real, a tempo de colocar meu nome a convite, né? dos quadros dirigentes do meu partido, para ser, se assim a população entender que mereço a confiança de vocês, para governar o DF nos próximos 4 anos. Bom, lembrando que você assiste o Poder em Rede pelo nosso site www.poderenrede.com.br. Você também assiste no YouTube, você também assiste também no Facebook. É muito fácil procurar o Poder em Rede. É só você colocar lá o @Poder em Rede, que você vai encontrar o nosso programa. Nós transmitimos sempre as nossas entrevistas ao meio-dia, sempre às terças-feiras e às quintas-feiras. Vamos entrar no papo da política aqui. O PSOL é sempre tido um partido aí de ideias mais extremas, posicionamentos mais aguerridos, e eu tenho observado nas suas entrevistas, nas sabatinas, que você traz sempre a questão da cautela. É um PSOL paz e amor que você está trazendo para Brasília? Olha, eu acho que mais do que paz de amor, é um PSOL humanitário, um PSOL que sabe da responsabilidade de colocar o nome de uma professora da Universidade de Brasília, com o currículo que nós temos. Isso não é um patrimônio meu, é um patrimônio que a sociedade investiu e que por isso nós temos que devolver. Mas nós não vamos abrir mão das raízes dos problemas, até porque o fato de ser professora me cobra, de certa forma, que a gente não apresente propostas que não tomem sentido, que apresente propostas que seja efetiva, que tenha, que responda às reais necessidades da população do Distrito Federal, de Brasília e da região do entorno. Então, eu sou uma mulher que sei dialogar em todos os cargos públicos que passei, tive sempre o cuidado e a cautela de fazer os processos de prevenção, seja de conflitos, né, seja de diálogos para a construção dos grandes projetos da nação. Não foi à toa, viu, Alexandre, que a Organização Mundial de Saúde nos premiou por ter ampliado o acesso, né, ao serviço de saúde no meu país e de ter implantado os agentes comunitários de saúde de forma muito dialógica, muito aberta, com os mais diferentes partidos, né, do Brasil. Mas nós temos objetivos claros, metas claras, que caminho nós devíamos adotar, que metodologias. Então, com isso, você agrega o que tem de mais, vamos dizer assim, de mais progressistas, né, de mais humanistas, de mais pessoas propositivas que querem conduzir o Brasil para uma nação civilizada, para uma nação harmônica, né? E isso não nos tira enfrentarmos os problemas como eles são nas suas raízes, né? Então o pessoal não toma atalhos de nenhuma natureza. Nós vamos enfrentar o problema aqui no Distrito Federal da violência contra as mulheres, é uma agenda central
não só porque são duas mulheres, né, eu e uma assistente social, Queca Bagno, uma mulher negra do Conselho Tutelar, mas porque todos que estão vindo no entorno do nosso programa vê, de fato, nessa chapa, né, nessas duas mulheres que têm condições de conduzir o destino dos próximos 4 anos, né? Tenho certeza que nós não vamos resolver todos os problemas que estão postos, são muitíssimos, gravíssimos, né? Em todas as áreas, mas nós vamos, com certeza, plantar as sementes, vamos ter cuidado de estar presente em todas as agendas. Mencionei a questão da violência contra a mulher, que isso está virando uma barbárie, né? A questão do desemprego, é muito triste na nossa cidade, a questão do transporte e da saúde pública, essa é uma agenda que me é muito cara. Eu estou há mais de 30 anos sendo coautora, né, do processo do movimento da reforma sanitária brasileira, da construção do Sistema Único de Saúde, estive no processo constituinte, na condição de estudante de enfermagem, militando. Então, eu devolvo à sociedade, insisto, nas raízes dos problemas, aquilo que a sociedade ainda é devedora. E me assusta, viu, Alexandre, em pleno século XXI, a capital da República Federativa do Brasil, que foi planejada, uma cidade que foi colocada, eu sempre repito isso, o Juscelino Kubitschek deve estar triste aí no túmulo, porque que uma cidade que ele pensou ordenadamente, que ele pensou para ser o centro de desenvolvimento do nosso país, para tirar o desenvolvimento do espaço do Sul e Sudeste, né? Até hoje, em pleno século XXI, com 58 anos da sua existência, nós vivermos, entra governo e sai governo, de forma a não planificar essa cidade ordenadamente, e mais do que isso, ainda se discutir em um processo eleitoral questões básicas que já deviam ser superadas. Nós já não devíamos mais estar discutindo saúde, educação, segurança pública, senão na sua ampliação, na medida que a cidade cresce, que a região cresce, para garantir a qualidade, não mais para garantir o acesso. Bem, vocês começaram a campanha com uma chapa puro sangue, né, a Queca, as duas são do mesmo partido político, mas a dinâmica da campanha, logicamente, até a gente tem observado e tem mudado um pouquinho, né? Recentemente você ganhou um apoio aí importante do presidente da Câmara Legislativa do DF, o Joy Vale, que inclusive cogitou-se sair candidato ao governo do Distrito Federal, desde que você está navegando ali numas águas do PDT, trazendo alguns apoios importantes. Como é que tem sido essa dinâmica de, ao longo do transcurso da campanha, estar trazendo aí personalidades da política que já são conhecidas para o seu apoio? Não, primeiro que eu não, me desculpe aí, viu, mas eu não gosto muito dessa coisa de puro sangue, até porque você está fazendo uma composição de encontro geracional. Você tem uma senhora madura, com mais experiência, uma paraibana, uma filha de Brasília, você tem uma professora universitária, uma mulher que milita na área da saúde, por outro lado você tem uma assistente social, como eu já disse, repito, uma conselheira tutelar que tenta resolver os problemas que o Estado deixou para trás, né? Então, assim, não é puro sangue, é uma composição de duas grandes mulheres que nós, julgo eu, estamos com a capacidade de apresentar o melhor plano de governo e por isso acho que o Joy Vale, a quem eu tenho um carinho muito grande, para além da política, quando ele foi secretário de Exclusão Social do Ministério de Ciência e Tecnologia, no início do mandato do Lula, primeiro mandato dele, eu fiz uma parceria com ele quando era coordenadora do Núcleo de Estudo em Saúde Pública da Universidade de Brasília para inclusão digital dos agentes comunitários de saúde, não só no DF, mas na região do entorno, e foi um projeto que teve muito sucesso. E eu agradeço de público a parceria do Joy e vejo que a vinda dele é um sinal de que o nosso programa toma sentido para uma política decente, para uma política que quer retomar Brasília, quer colocar Brasília novamente em seus eixos. E eu aproveito e agradeço ao Reginaldo também, que você não mencionou, que é meu colega, Reinaldo, desculpe, Reginaldo Veras, que é meu colega, professor, né? Já conversamos, eu entreguei em mãos o nosso programa de governo, outros políticos, né, que está entendendo ser a professora Fátima a alternativa para o enfrentamento dos principais problemas do Distrito Federal, estão vindo, né, quero dizer que estamos abertos, como sempre estivemos, não só para os políticos, né, vamos dizer assim, mas para a sociedade, para os movimentos sociais, para todos aqueles que entendam e vejam que o programa, né, que foi construído a várias mãos, né, por profissionais da mais alta qualidade, do IPEA, da minha Universidade de Brasília,
da ENAP e dos movimentos sociais de mais diferentes expressões das mulheres, da população de rua, das mulheres negras, né? Se quiser mais uma vez vir, nós temos que resolver essa parada, não sei se o nome é o melhor, ainda no primeiro turno, porque Brasília está muito sofrida e não merece esperar por mais tempo. Eu estou muito confiante, as ruas, viu, Alexandre, têm sinalizado de que a professora Fátima e a Queca, né, e em comunhão com todos que estão conosco, de fato, faz a diferença, é a diferença, e nós vamos recomeçar tudo outra vez para que essa cidade, de fato, ela tome o seu devido rumo para a qual ela foi criada. E como é que rompe essa questão de, por exemplo, não ter um fundo partidário, um fundo eleitoral substancial, não ter tempo de televisão? Como é que falar a toda a população do Distrito Federal tem sido esse grande desafio, já que a gente vê outras coligações com tempo, dinheiro, recurso? Como é que é fazer campanha com tanta diferença? Olha, veja, de fato é um desafio muito grande. A gente não pode não dizer isso para a população, até porque isso é de domínio público. A reforma que eles fizeram na política é para ficar os mesmos nos mesmos lugares, né? Então, nós estamos enfrentando uma máquina pesada dos velhos partidos. Eles, de certa forma, se dividem, mas, na verdade, eles são consorciados, né? Eu tenho visto, viu, Alexandre, nos debates que nós temos feito, o quanto eles estão ali muito bem arrumados, trocam bilhetes entre eles, fazem pergunta para eles mesmos se responderem. Isso a população precisa saber. Então, tem 4, 5 candidatos que estão dizendo ali que são diferentes, mas, na verdade, eles compõem, vou usar uma expressão mais popular, eles fazem parte da mesma panela. Quem ganhar já ganhou, eles vão de novo se recompor para governar da velha política, com essas velhas condições para ajudar a si mesmo, para ficar os mesmos nos mesmos lugares, para a composição dos mesmos grupos. E nós não, a gente veio para quebrar esse velho paradigma, para mostrar que uma professora universitária, uma gestora pública, porque muitos dizem, a senhora só é professora. Não, peraí, eu sou uma gestora pública, sim. Eu dirigi o maior programa que o Brasil já viu, que é o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Contribuí com o governo na maior cidade do país e da América Latina, que é São Paulo, no governo da deputada Luísa Erundina, e tudo que nós fizemos lá, até hoje, serve de modelo, e eu quero destacar aqui a configuração do Conselho Municipal de Saúde, que virou referência no processo de constituição do Sistema de Saúde, e depois, para que o Conselho Nacional de Saúde fosse construído, São Paulo foi uma referência. E posso citar vários, mas não vou tomar o tempo da população, é só para dizer que, quando fui ao Ministério da Saúde, a convite, à época, do governo Itamar Franco, num momento difícil de transição, depois do impeachment, nós conseguimos implantar o maior programa de agentes comunitários de saúde e com ele reduzir mortalidade infantil, mortalidade materna, conseguimos controlar as principais doenças, né? E sobretudo as doenças crônicas que já anteciparmos o processo de envelhecimento da população. Eu estou falando de hipertensão, diabetes, de rancenias, de controle efetivo da tuberculose no nosso país. Então, assim, sou uma gestora pública. Por isso, eu quero dizer que, em relação à sua pergunta, nós, de fato, não temos tempo de TV, mas nós temos o nosso currículo, nossa força de trabalho, a moral, a dignidade, o caráter do meu partido, e nós temos coragem de olhar olho no olho da população. É isso que a gente tem feito, viu, Alexandre? Caminhado nas feiras livres, inclusive, temos estratégias voluntárias de alunos, das pessoas que querem mudar o Distrito Federal nas redes sociais. Sei que é pouco, mas nós, inclusive, nesse período, nem dormindo estamos. Estamos aí todos atentos de que agora é chegado o momento para dar essa virada no Distrito Federal. Então, eu gosto de dizer assim, a campanha de 1 milhão não é contra um tostão. Inclusive, do ponto de vista financeiro, nós não temos nenhum recurso que chegue perto, né, dos milhões da velha política, desses políticos tradicionais. Estamos confiamos na população, o voto é de vocês, tenho certeza que vocês não vão se negar a Brasília, tenho certeza que vocês não vão desistir da cidade que vocês resolveram viver e que nela querem viver bem, com saúde, com segurança, com educação e saberá escolher o que tem de melhor na cidade. Vocês sabem que a professora Fátima, que o PSOL é um partido novo, em construção, e que saímos de vários partidos e outros que sequer tiveram partido, porque nós estamos confiando que é possível, que não há saída fora da política e que agora é a nossa vez. E somente vocês,
que estão nos ouvindo em casa, é que pode fazer essa virada. E que mais que isso, que vocês não vão abrir mão do seu voto, do direito de cidadania. Porque nós, mulheres em especial, sabemos o preço histórico que nós pagamos para ter o direito de votar. Então não fiquem em casa, não ache que todos são iguais, nós não somos iguais a eles e nós não vamos desistir de vocês, assim como vocês não devem desistir da política, porque não há saída fora dela. Na sua campanha vai ter espaço para agenda, para pauta nacional, assuntos como prisão do Lula, cassação da registro da candidatura do Lula, vai ter palanque para o Guilherme em Brasília. Como é que esses assuntos mais nacionais devem entrar na sua campanha ou não vão entrar dentro da sua campanha? Veja, a pauta nacional, estando nós em Brasília, ela sempre chega, né? E é natural que chegue, né? Mas nós temos o nosso candidato, Guilherme Boulos, com Sônia Guajajara, dois sujeitos históricos, né? Um do movimento de luta contra os sem-tetos, uma outra em defesa da saúde dos indígenas. Inclusive, eu tenho muita convergência com a Sônia desde sempre. Eu tive a felicidade, e Sônia sabe disso, de estarmos juntas coordenando a 4ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, depois a 5ª Conferência, que eu tive a honra de ser a relatora geral, escolhida pelo Conselho Nacional de Saúde, nossos pares. E a campanha do Guilherme é nossa campanha. Ele estará aqui, inclusive, convido a todos para o dia 15, estamos na Ceilândia, com uma carreata, né, com um grande comício. Guilherme já tem nos visitado por diversas vezes. Eu tenho um carinho muito grande, para além da política, a mãe de Guilherme é paraibana, e nós vamos fazer a campanha dele, sim, com muito afinco. Acho que agora é a vez dele. Com a saída de Lula, todos irão entender que o candidato que está posto aí, dos mais diferentes, o Guilherme fará a diferença também, até porque ele tem história de luta e é um jovem disposto a enfrentar os principais problemas do nosso país. Bom, então vamos voltar um pouquinho para Brasília. O que vai mudar no seu primeiro dia de governo? Já tem decisão para tomar no dia 1º de janeiro de 2019? Olha, essa é uma coisa que a imprensa sempre pergunta, mas eu sou uma mulher mais cautelosa, né? No primeiro dia de governo, não dá para você chegar e saindo por aí fazendo as coisas que depois, no transcurso, né, vamos dizer assim, do mandato, você tenha que se arrepender, vamos dizer assim. Nosso primeiro dia de governo, nós vamos entender o que está acontecendo na máquina pública, né? Mas tem algumas ações que nós já nos antecipamos com diálogo, né, com o movimento social e com a sociedade civil de forma mais diferente de suas expressões, de que tem ações que nós vamos prontamente ter que resolver. Por exemplo, a instalação de uma Câmara permanente de negociação para que as 32 carreiras que estão aí sofridas, né, que o governo, eu não gosto muito desse nome, mas que me ocorre agora, deu um calote, virou as costas para os servidores públicos. Os servidores públicos, para nós, é a essência do nosso mandato, até porque é a razão de ser da prestação dos serviços nas mais diferentes áreas. Nós vamos imediatamente discutir essa questão do hospital de base e que o governador privatizou, né, disse que ia criar esse instituto para resolver os principais problemas. Inclusive, 3 foram as questões as quais ele colocou como razoabilidade para criar um instituto, que era acelerar a contratação de pessoal, porque ele queria fugir da lei de responsabilidade fiscal, a questão de agilidade nas compras de medicamentos e outros insumos estratégicos para que o hospital pudesse funcionar. E a outra que ele mencionou era agilizar os processos de compras, né, para as cirurgias mais eletivas e tal. Nenhuma delas está funcionando. Nesse caso do Instituto, só interrompendo um pouquinho. Pois não. Vocês então vão fazer um processo de averiguação, não necessariamente de cancelamento do Instituto Hospital de Base, ou já uma decisão de que vai se voltar atrás, vai se revocar vai revogar o Instituto Hospital de Base? Essa é uma decisão que já está posta, nós vamos revogar sim, nós vamos devolver o Hospital de Base à população, até porque, viu, Alexandre, antes dele, quando ele anunciou que ia fazer criação desse instituto, eu mesma escrevi 3 artigos, na época eu era diretora da Faculdade de Ciências da Saúde, saí do meu lugar de diretora para não confundir o meu dever de ofício, e escrevi 3 artigos dizendo a ele, né, e por consequência ao secretário, quais eram os principais problemas que ele ia enfrentar. Primeiro, que ele estava abrindo mão do dever dele, constitucional,
de não privatizar o setor saúde. Segundo, que todos os elementos a qual eu mencionei há pouco, que ele achava que ia resolver, não ia resolver. E eu cito só um, o sofrimento de todos os trabalhadores. Vou dar um exemplo, outro dia eu visitei o Hospital da Ceilândia e encontrei um médico que estava esperando um ano e pouco para que ele pudesse se aposentar, e ele foi comunicado com um ofício dizendo que ele ia dormir no hospital de base e amanhecer no Hospital da Ceilândia, né? E ele passou por sofrimento mental, assim como ele, vários trabalhadores que têm um apego, né? Metade da sua vida você se dedica a um espaço, né? Quer que aquele hospital funcione, deseja, daqui a pouco ele acorda no regime, depois ele está em outro regime, não sabe se quer quem é esse chefe, um chefe que não dialoga, acha que pode fazer tudo via portaria, quer dizer, absolutamente desumano. Então, é uma decisão não só do meu partido, mas tenho certeza de todos os aliados que estão vindo conosco, Alexandre, que nós precisamos devolver o primeiro hospital de Brasília, que é o hospital de base, um hospital de referência para as principais especialidades. Nós vamos devolver à população por dever constitucional. Como o assunto saúde é uma das coisas que preocupa muito aí a população, vem algumas outras medidas. Por exemplo, a gente tem visto muito candidato falando que vai usar aquele centro administrativo de Taguatinga para criar uma cidade da saúde, ou então criar uma universidade para colocar ali uma primeira universidade pública do Distrito Federal. Como é que você vê essas propostas e o que você tem aí para a saúde, principalmente para a atenção básica da população? Veja, vamos separar o que esses políticos estão dizendo, que cada vez mais nos debates eu vou mostrar que eles estão fazendo propostas eleitoreiras, né? Para a saúde, não tem saída. Nós temos que implantar realmente o Sistema Único de Saúde na nossa cidade, que não tem, no Distrito Federal e no DF, e fazer uma aliança, vamos dizer assim, um pacto federativo com os municípios, com o Estado de Goiás, com Minas, porque senão é ingovernável. Qualquer governo que queira entrar, que não tratar o SUS de forma real, vai fracassar. Nós temos algumas estratégias de imediato. Nós vamos implantar os agentes comunitários de saúde, que não estão nas equipes de saúde da família. Vamos voltar com saúde em casa, porque em todas as nossas caminhadas, a população tem cobrado, ela tem no seu imaginário, que foi o melhor programa que a cidade já teve, que quando Maninha, que foi secretária aqui do Distrito Federal, no governo do Cristóvão, implantou, e a população ama esse programa, que nada mais é do que o médico, o enfermeiro, em companhia dos agentes comunitários, fazer visita em casa. E com isso, viu, Alexandre, nós resolvemos em torno de 80% a 85% da demanda. E o residual aí, ele vai para os hospitais, mas os hospitais vai aquilo que não é responsabilidade da atenção básica. Então, eu tenho dito que no nosso governo, isso eu aprendi não só no Canadá, quando fiz meu pós-doutoramento, isso eu vi em todo o país quando dá a oportunidade de ajudar a implantar o Saúde da Família. Nós temos que transformar as 31 regiões administrativas em canteiros de saúde, só pela via da prevenção. E com isso economiza, fica humanizado, é acolhedor, as pessoas não ficam morrendo e sofrendo. Mas tem outra ação imediata, até para zerar essa confusão que eles têm aí, é de zerar a fila das cirurgias eletivas, zerar a fila da busca de consultas por especialidades e rearrumar o sistema, porque a forma que eles fizeram foi de uma forma atabalhoada, com fitas que desumaniza, é verde e amarelo, em todas as visitas, sem exceção. A gente observa, né? Quem tem fita verde pode ir para casa, né? Pode ir para casa. Na última visita que eu fiz no Itapuã, as pessoas disseram, professor, cheguei 8 horas da manhã, saí 8 horas da noite, e eles diziam que minha situação não era urgente. Eu estava lá com princípio de febre, me deu o diagnóstico que eu estava com dengue. E cada vez que chegava um, passava na minha frente, porque conhecia A, ou B, ou C. Ou seja, nós precisamos profissionalizar, nós precisamos garantir que a saúde do Distrito Federal é para todos, indiscriminadamente, integrada em redes, não pode ser desconectadas. Essa itinerância da população vai para um canto, vai para outro, uma espécie de ping-pong, é desumano. Quando, mais grave ainda, coloca em risco um bem superior, eu gosto de dizer supremo, que é a nossa vida. Então, nós vamos rearrumar tudo isso e não será, viu, Alexandre, nos primeiros dias do governo, só para lhe dizer que nós não somos inconsequentes, né? Em relação a colocar clínicas lá naquele espaço do centro administrativo, isso é uma falácia. Aquilo ali não é assim, ninguém coloca clínica, até porque a vigilância sanitária tem regras, etc. Então, ou não conhece, ou está falando bobagem para a população. Não se engane, isso aí não existe.
Agora, eu tenho uma proposta que já apresentei em vários debates e está aqui no nosso programa de governo. O que é que eu tenho dito? Aquele espaço que foi criado sem pensar, sem se programar, mas uma vez que está aí, nós temos que dar destino a ele. O terreno é nosso, ou seja, é do governo, é do Estado. O recurso para a construção é do Estado, foi recurso dos bancos públicos. Quem está lá construindo são as empreiteiras que estão na Lava Jato. Aquele prédio está judicializado. Então, o primeiro ato meu vai ser acelerar com a justiça a resolução desse problema. Agora, vamos colocar lá uma universidade distrital, que está na lei orgânica há mais de 25 anos e que ninguém deu conta de fazer. E vai ser ampliação, não é só da saúde. Nós vamos colocar lá cursos da agroecologia, que é deficitária aqui no nosso DF, de contabilidade, de gestão pública. Nós precisamos formar quadros profissionalizados para a carreira de gestão pública, para colocar nas 31 cidades, regiões administrativas, para profissionalizar a administração pública, para não ficar colocando cabos eleitorais, grupos, não sei o quê, escolhas as mais perversas, né, em que fica vendendo facilidade nas regiões para permanecer atos e atitudes da velha polícia. Vai acabar no nosso governo. Eu, como uma professora universitária, como uma gestora pública, vou fazer questão de acompanhar o exercício de qualquer um deles que assuma os seus cargos por dever de ofício e por conhecimento técnico. Eu tenho algumas perguntas que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp e, logicamente, está indo quase no final do programa, precisar de umas respostas um pouquinho mais curtinhas, né? Já? Assim, já, né? Chegou aqui, meu nome é Carlos, moro na Ceilândia e quero saber o que a senhora vai fazer com a indústria da multa em Brasília. Parece que a cidade só investe para implantar pardais e arrecadar mais dos moradores. O que você pensa aí do que o Carlos está trazendo para a gente? Está preocupado aí com o tanto de pardal que está sendo espalhado aí pela cidade? Carlos, veja, esse é um problema sério. Não só em relação às multas, nós temos que fazer parcerias, sentar à mesa e conversar com todos para entender que a violência no trânsito, de fato, é um fato, mas não há de ser com punição apenas para que a gente enfrente o problema. Nós estamos vivendo numa capital que ela deve, por si só, ser uma cidade civilizada, dialógica, e nós vamos sentar para resolver esses problemas que não prejudiquem nem os condutores e, ao mesmo tempo, salve vidas e construa a cultura de paz no trânsito. Tem uma ouvinte aqui, olá Fátima, sou Gleice de Sobradinho, no seu governo que pretende priorizar as mulheres, ela está prestando atenção aí no que você está dizendo. A mesma pergunta aqui, você vai abrir cotas nos concursos públicos para nós mulheres, obviamente, né? Vai ter cota para mulher nos concursos do Distrito Federal? Veja, eu penso que nós temos que enfrentar as dívidas que a sociedade tem em relação às mulheres, os negros, os indígenas, né? Mas aí nós precisamos pensar como é que vai ser a construção dessas cotas, né? Cada concurso público será discutido, eu insisto, numa mesa permanente de negociação, não só para cargos e carreiras, né? Questão salarial, mas também para inserção de novos trabalhadores no Distrito Federal. Não será feito, tenha certeza, de forma improvisada, de forma sem planejamento. Será feito de forma cuidadosa, com publicidade, com diálogo com vocês, porque a nossa gestão, nós vamos usar das tecnologias à nossa disposição para que a população inteira saiba o que se passa, não só no gabinete da governadora, mas que se passa com todos os secretariados e secretariadas. Como mulher, nós vamos, no mínimo, equalizar essa questão das desigualdades entre nós, não só para os cargos, mas também para a submissão das carreiras. Chegou uma pergunta aqui que, logicamente, a pessoa vai fazer uma provocação, dá para saber até em quem ela vai votar já, né? Mas ela está falando sobre segurança pública. Está aqui, chegou uma... na área de segurança, não deixou o nome, só tem o número do celular. Seu governo vai tratar a criminalidade na bala ou distribuindo flores? Não me ofende, não, porque eu sou uma mulher pacífica e sei que bala com bala só gera violência. Eu tenho dito o tempo inteiro que, repito, que o meu primeiro reitor, Darcy Ribeiro, morreu nos ensinando. Enquanto nós não cuidarmos das crianças nas escolas, enquanto nós não ensinarmos os jovens, meninas e meninas, a amarem e não a se odiarem, essa violência, os governos vão ficar enxugando gelo. E, cada vez mais, nós vamos ampliar as escolas, sim. Nós vamos fazer um processo de prevenção contra qualquer formato de violência, seja assédio moral instituído, seja violência física, de qualquer natureza. Então, veja,
mais escolas, menos cadeia, mais computadores, mais tecnologia, mais humano, se necessário for, mais flores. Bala na nossa cidade, nunca mais. Para a gente fechar aqui, aí é uma pergunta minha mesmo, como é que vai ser esse relacionamento aí com a Câmara Legislativa do Distrito Federal? Haja visto que a gente tem aí talvez uma baixa renovação da Câmara, e aí nós temos aí deputados que já são acostumados com essa questão de ter administração, ter secretaria. Como é que vai ser esse relacionamento desse novo governo com uma Câmara Legislativa que pode até não mudar muito? Olha, Alexandre, eu sou otimista. Eu acho que nós vamos ter uma renovação, sim, de um número significativo, não só do meu partido, né, do PSOL, mas do centro-esquerda, que de fato tem amor por Brasília, que trate Brasília não como uma mesa de negociação. Nós vamos ter uma relação respeitosa, republicana. O eixo central de sentar à mesa será o nosso plano de governo. A população vai votar não só na professora Fátima, vai votar no nosso programa de governo e que, por isso, quem for eleito vai sentar à mesa para ajudar a desenvolver esse plano e não para beneficiar grupo A, B ou C. Sequer o meu partido sabe muito bem disso, sabe da minha condição para vir e colocar meu nome à disposição. Eu não vou governar para o PSOL, eu vou governar para a sociedade e, por isso, todos aqueles que amem Brasília, que têm desejo de ver Brasília humana, civilizada, disposta a fazer as mudanças em que ela precisa, sentará a esta mesa, repito, respeitosa, sem negociação, por mesa de baixo, com as luzes acesas, com as portas abertas, para que a população, inclusive, em tempo real, saiba o que a governadora está negociando. Eu espero a compreensão da velha política, se eleito for, que saberá que não encontrará na professora Fátima espaço para esse tipo de negociação. Professora Fátima, muito obrigado por participar aqui do Poder em Rede. Você confere essa entrevista também no nosso site, após o encerramento dela vai estar disponível já no nosso site, poderinrede.com.br, ou então nas nossas plataformas, no Twitter, no Instagram, no Facebook. É só procurar o @Poder em Rede. E eu queria agradecer a sua presença, lhe conceder aí mais 30 segundos para você poder falar com o eleitor. Fátima? Sim, eu que agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. Mais uma vez, eu peço que não desista do seu voto, peço que venha sem nenhum medo para mudar Brasília, dê uma chance a essa cidade, dê uma chance às cidades do entorno que vêm para cá trabalhar. Não é fácil, as famílias transitam 2 horas em média, 3 horas, 4 horas entre a sua casa, né, e vir para cá trabalhar. Nós temos condições de fazer essas mudanças, nós sabemos fazer. Eu sou uma gestora pública, uma professora universitária, não preciso mais ser testada. Se em boas companhias, nós vamos mudar Brasília. Mas tudo depende do seu voto. Somente você pode fazer essa virada. Então, vote em Fátima Souza, 50, em Queca Bagno, você vai ver. Tenho certeza que nós mudaremos Brasília juntas. Poder em Rede. É um prazer ter vocês aqui conosco. Assistam sempre o programa no poderinrede.com.br. Na quinta-feira nós vamos estar com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Júlio Meagaia. Muito obrigado e até quinta-feira.